Abram comigo suas Bíblias. Convido os irmãos aqui com suas Bíblias comigo em Gênesis. Hoje nós começaremos uma série de mensagens no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 1. Faremos apenas a leitura do verso 1. Gênesis capítulo 1, verso 1. Assim diz a palavra do nosso Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Amém. Oremos, meus irmãos, ao nosso Senhor. Nosso amado Pai, nós abrimos a Tua palavra, Deus, neste momento, para a exposição, Senhor, da Tua palavra. Tu, Senhor, tens sempre verdades a nos ensinar. E neste primeiro livro da Bíblia, Senhor, tem tantas coisas a nos instruir. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor, pela Tua graça, nos conceda a graça, Deus, de caminhar por todo este livro que começaremos hoje. Peço-te, Senhor, que o Senhor me conceda a graça para a preparação e exposição de todo este conteúdo, que consigamos, Pai, entender mais da Tua palavra, deste livro, Pai, que é fundamental para a nossa fé. Fala aos nossos corações, Senhor, nos instrui. E me usa, Pai, apesar das minhas limitações, Pai, na exposição deste texto da Tua palavra. É o que eu te peço, meu amado Deus, nosso amado Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Como mencionei, hoje nós começaremos a exposição deste livro, um livro que é um tanto desafiador na exposição, mas nós somos chamados a expor todo o conselho de Deus. E o livro de Gênesis, por mais que seja um livro difícil, muitos pregadores se furtam a expor este livro, mas nós devemos sim, porque este livro, assim como todos os outros livros da Escritura Sagrada, foi inspirado por nosso Deus e é para o nosso ensino. Escrito há tanto tempo atrás, mas que certamente terá muitas coisas a ensinar ao Israel de Deus hoje. A Igreja Presbiteriana Boas Novas. Estamos aqui, meus irmãos, diante deste texto. Um texto muito conhecido por todos, certamente decorado por muitos. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Primeiro verso deste primeiro livro glorioso. Meus irmãos, olhar para este texto que aponta e que nos ensina muito sobre Deus e sobre a criação é de fato algo maravilhoso. E olhar para esse Deus que criou e falar sobre a doutrina da criação e também de Deus, a partir daqui, é fundamental para a caminhada do crente nesta vida. A doutrina da criação, ela é um alicerce para toda a revelação. Não existiria revelação, não existe revelação se nós excluirmos da Escritura o livro de Gênesis. E a doutrina da criação, meus irmãos, como revelada aqui, ela é o alicerce de toda a cosmovisão cristã. Se lançarmos fora este texto, nós estamos lançando fora também aquilo que nós precisamos para a nossa instrução, que nos instrui
sobre o modo que nós devemos viver nesta vida. Viver aqui, na terra, como criaturas de Deus. Gênesis. Essa palavra, meus irmãos, Gênesis, intitula aqui o livro, significa princípio. Gênesis, ele é o livro das origens. É justamente isto que aponta esta palavra Gênesis, princípio, ou o livro das origens de todas as coisas. É o livro da origem da criação. Ele é o livro da origem do trabalho. Ele é o livro da origem do casamento. Ele também é o livro que revela a origem do pecado. Mas também é o livro que revela a origem, ou pelo menos a primeira manifestação diante dos olhos ou na Escritura daquele que seria o nosso Redentor. É um livro que aponta para a grande consumação. É um livro que nos ensina muito da glória do nosso Deus. Da glória do nosso Deus Criador. Estas primeiras palavras de Gênesis, meus irmãos, elas são palavras que não devem jamais ser questionadas. Por mais que muitos questionem estas primeiras palavras deste primeiro livro da Bíblia, estas palavras jamais deveriam ser questionadas por homem algum. Estas palavras devem ser recebidas com fé. É com fé que nós devemos nos achegar ao conhecimento de Deus. É por fé que nós cremos que tudo que veio a existir do nada veio a existir, porque Deus criou. Isso é o que é exigido de todos aqueles que se achegam, não somente para conhecer a Deus, mas conhecer também as verdades da obra deste Deus. E a obra da criação de Deus, ela não está fora disto. Devemos nos achegar com fé. Este livro, meus irmãos, o primeiro livro da Bíblia, ele tem um autor. Nós sabemos que todo livro da Escritura ele foi inspirado por Deus. Deus inspirou homens. Deus revelou a sua vontade para homens, para que estes homens fizessem toda a sua vontade revelada, toda a sua vontade ser então revelada através de textos. Ele se revelou através de palavras. E esta vontade do Senhor, essa sua revelação, a vontade dele para a nossa vida, a vontade dele que deve nos ensinar muito sobre quem Deus é e o modo que nós devemos viver aqui neste mundo. Ele revelou através destes homens, e um destes homens no passado foi Moisés. Moisés foi um homem levantado por Deus para nos instruir acerca da origem do universo, da minha e da sua origem. Sim, meus irmãos, Moisés ele é reconhecido historicamente e biblicamente como o autor do livro de Gênesis. Alguns discutem isso, tentam dizer que Moisés não foi o autor. Outros dirão, não, Moisés escreveu alguma parte, mas outras partes foram acrescentadas. Há vários tipos de interpretações e discussões acerca da origem do livro, daqueles que escreveram, da composição de todo este livro glorioso. Mas a posição histórica, bíblica e reformada é que Moisés, o servo de Deus, foi quem escreveu. Moisés foi alguém que viveu cerca de 1500 anos antes de Cristo. E ele não é somente aquele que é o autor de Gênesis, mas ele é também o autor do Pentateuco inteiro. E o Pentateuco compreende de Gênesis a Deuteronômio, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio.
Foi Moisés quem escreveu, sendo usado pelo Senhor para isto. Nós não sabemos com tanta precisão como ele recebeu tais informações, porque, como você certamente deve saber, Moisés não estava lá quando o mundo estava sendo criado. Mas, posteriormente, certamente ele recebeu revelação de Deus. O Senhor, com frequência, se revela a Moisés e concede-lhes palavras. Certamente, ele conseguiu, na sua caminhada ali, colher informações que eram passadas de geração a geração acerca do mundo, das histórias que ele vai narrar aqui durante todo este livro de Gênesis. Mas Moisés, de fato, ele é o autor. O próprio Pentateuco atesta isso. Quando nós olhamos, por exemplo, para algumas passagens do Antigo Testamento, do Pentateuco, em Êxodo, capítulo 7, verso de número 14, nós encontramos a verdade de que Moisés, ele escreveu e que ele faz história. Êxodo, capítulo 7, verso 14. Disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, recusa, deixa ir o povo. Um outro texto aqui ainda no Pentateuco é em Números, capítulo de número 33, verso 2. Moisés e a história, como registrado no Pentateuco, revelando assim também a sua autoria. Números, capítulo 33, verso 2. Escreveu Moisés as suas saídas, caminhada após caminhada, conforme o mandato do Senhor. E são estas as suas caminhadas, segundo as suas saídas. Também relacionada à lei. Moisés como aquele que fala sobre a lei, e ele é aquele servo usado por Deus aqui, no Pentateuco, como seu autor. Como nos ensina Êxodo, capítulo 24, verso 4. Êxodo capítulo 24, verso 4, diz assim: Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e tendo-se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte, 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. Ainda em Êxodo capítulo 34, verso de número 27, nós encontramos as seguintes palavras. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque segundo o teor destas palavras fiz aliança contigo e com Israel. Então nós encontramos aqui alguns textos dentro do próprio Pentateuco que apontam para Moisés como o autor. História, lei. Há outras passagens também. Se você olhar para 2 Crônicas, capítulo 25, verso 4, você encontrará também evidência nos livros históricos acerca de Moisés, sendo também o autor deste livro. Mas as verdades acerca da autoria de Moisés não ficam apenas no Antigo Testamento. O próprio Senhor Jesus Cristo atribui a Moisés a autoria dos livros do Pentateuco. Mateus, capítulo 19, verso 7, nós encontramos as seguintes palavras. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Está se referindo aqui a uma passagem do Antigo Testamento na lei, no Pentateuco. Eles vão dizer: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Estava tendo uma controvérsia aqui. Então o Senhor Jesus Cristo ele vai corrigir estes homens que tinham uma compreensão inadequada destas palavras encontradas no Antigo Testamento, escritas por Moisés. Mateus capítulo 19, Mateus capítulo 22 ainda, verso de número 24, nós encontramos as seguintes palavras. Mestre Moisés disse:
Se alguém morrer, não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Marcos capítulo 7, verso de número 10 também nos traz informação sobre isso. Dizendo assim: pois Moisés disse, honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai e a sua mãe será punido de morte. Então vejam que textos no Novo Testamento reconhecem Moisés como autor também de livros do Pentateuco. E entendemos, meus irmãos, que sim, ele é o autor. Ele escreveu quando já havia saído do Egito e então peregrinava para Canaã. Ele estava ali caminhando, então o povo de Deus estava ali caminhando no deserto e Moisés, então, ele é aquele que vai escrever este livro para a instrução deste mesmo povo. Este era o público original dele, os israelitas. Povo que viveu durante muito tempo sob a escravidão. Sob a escravidão de homens maus. E então ele, depois de ter conduzido todo o povo de Deus, e passando o tempo que passou com o povo de Deus na peregrinação, ele agora deseja ensinar ao povo de Deus qual a origem deles. E ele tem razão para isso, meus irmãos. Eles passaram muito tempo ouvindo lendas. Eles passaram muito tempo ouvindo mitos sobre a origem do universo. Haviam muitas histórias, sim, narrativas distintas da que é ensinada aqui em Gênesis acerca da criação do mundo. Haviam as teogonias, as cosmogonias, histórias acerca de deuses que criaram o mundo e conflitos entre os deuses que criaram o mundo no meio de conflitos. E também histórias e narrativas distintas acerca da criação do mundo. Os babilônios e egípcios tinham suas próprias ideias de deuses e ideias da criação. Então o povo de Deus, passando muito tempo ouvindo tais coisas, precisavam sim da história verdadeira sobre o Criador e sobre a sua criação. Os israelitas estavam tendo então, através agora de Moisés, em Gênesis, uma visão verdadeira sobre quem é o seu Criador. Ele tinha, meus irmãos, a sincera intenção de mostrar não somente quem é Deus e que este Deus é o Deus Criador, mas também revelar a superioridade deste Deus Criador, como revelado em Gênesis, em contraste com os falsos deuses das falsas religiões. O Deus revelado em Gênesis para Moisés, ele é o Deus incomparável. Não há mito, história, ficção que o homem possa inventar que se compare a este Deus como revelado na Escritura. Então Moisés, ele mostra o verdadeiro relato sobre a criação. Fato que vai de encontro a todas as ideias daquele período, contra as quais ele vai lutar, bem como as histórias, ficções, mentiras, falsidades acerca da criação nos nossos dias. O livro de Moisés, o livro de Gênesis, ele pode ter uma divisão simples e tentaria apresentar uma simples divisão do livro. O livro ele pode ser dividido basicamente em duas partes. Poderíamos dividir em outras partes sim, mas ele pode ser dividido em pelo menos duas partes. Do capítulo 1, verso 1 até o capítulo 11, vai tratar sobre a história de como tudo começou. A história de como todas as coisas começaram e passaram a existir. Do capítulo 12 até o capítulo 50, trata-se de Abraão
e toda a sua posteridade, Abraão e toda a sua descendência. Essa é uma divisão simples acerca deste livro. Então, meus irmãos, depois de considerarmos brevemente algumas questões relacionadas a este livro, escrito pelo servo de Deus, Moisés, nós agora tentaremos observar algumas coisas relacionadas a este texto. Mas, na verdade, antes de passarmos a considerar o que esse texto tem a nos ensinar aqui, nós observaremos algo que aconteceu antes do princípio. O texto vai dizer: no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas, meus irmãos, antes que tudo viesse a existir, o Senhor já existia. O Deus Trino já existia. E este Deus que já existia, Ele fez na eternidade um decreto. Ele decretou na eternidade tudo o que haveria de acontecer. Os decretos do nosso Deus acontecem sim na eternidade. E é Deus quem decreta absolutamente todas as coisas. Tudo. E o que foi que esse nosso Deus decretou? Ou como pergunta, a pergunta de número 14 do Catecismo Maior de Westminster: como Deus executa os seus decretos? E a resposta é: Deus executa os seus decretos nas obras da criação e da providência, segundo a sua presciência infalível e o livre e imutável conselho da sua vontade. Através desta resposta bíblica acerca do decreto de Deus, nós entendemos que a criação não foi algo que aconteceu por acaso, que pegou Deus de surpresa. O Senhor decretou na eternidade que tudo viria a existir, no tempo e no espaço. Tudo, plano do Deus que decretou na eternidade. E este Deus, meus irmãos, que decretou na eternidade todas estas coisas, e criando todas as coisas, como nos revela aqui o livro de Gênesis, capítulo 1, verso 1, para que Ele seja, então, esse Criador, Ele também tem que ser um Deus que é autossuficiente e independente. Esse texto vai nos revelar que Deus, Ele é independente. A independência de Deus, meus irmãos, aponta para o fato de que o nosso Senhor, o Deus Criador, Ele é um Deus que é autoexistente e Ele é autossuficiente. Ele não precisou de nada de ninguém para existir. Ele não precisa de nada nem de ninguém para viver. Ele não precisa da sua criação. Então, quando nós falamos que Deus, Ele é independente, nós estamos afirmando que Ele é um Deus que é independente de toda a ordem criada, bem como de todos os seres que foram criados por Ele. Deus não precisava de nenhum de nós. Deus, de fato, não precisava criar absolutamente nada, porque Deus é autossuficiente. Ele não carece de nada que esteja fora dele. Nós carecemos de coisas. Neste mundo, nós precisamos, mas Ele de nada precisava. Ele é independente em todos os aspectos das suas criaturas. Totalmente independente. Ele não depende de nada para o seu bem-estar ou felicidade. Ele não depende de nada nem de ninguém também para criar. A teologia sistemática vai chamar esse atributo de Deus, da independência, também de aceidade. É verdade que Deus deriva a sua existência exclusivamente de si mesmo. Não,
de qualquer outra coisa. Mas, na teologia reformada, nós preferimos falar, então, sobre independência, pois, como escreveu um teólogo, enquanto a seidade expressa a autossuficiência de Deus em sua existência, a independência tem sentido mais amplo e implica que Deus é independente em tudo, em sua existência, em suas perfeições, em seus decretos e em suas obras. Nosso Deus, ele é autoexistente em absolutamente todas as coisas. E, meus irmãos, foi este Deus que é autoexistente, esse Deus que é independente, este Deus que é anterior à criação de todas as coisas, que inspirou Moisés para escrever: no princípio criou Deus os céus e a terra. Princípio, meus irmãos, diz o texto. Isso quer nos ensinar que a partir deste momento, como dito no princípio, tudo aquilo que existe hoje, que não existia antes, agora, no princípio, passou a existir. É a indicação do início de todas as coisas temporais e também do próprio tempo. Porque o tempo não existia. No princípio, todas as coisas passaram a existir. O tempo, então, também passou a existir ali, quando o Senhor criou e passou a criar todas as coisas no princípio, como nos relata esse texto. O mundo e o tempo, eles surgiram, então, ali no mesmo instante. Esta é a instrução que Moisés quer dar ao povo de Israel, e é isso também que ele quer nos ensinar. Ele fez tudo acontecer ali, do nada, como veremos mais à frente. Quando nós olhamos, meus irmãos, para esse texto, que fala que Deus no princípio criou, nós podemos inferir algumas verdades aqui deste texto que nós não podemos deixar passar. Nós podemos deduzir, sim. O texto ele fala sobre o início de tudo. Não fala sobre o que acontece antes. Mas, do começo de tudo, podemos inferir verdades sobre este Deus que criou. Nós já vimos que esse nosso Deus ele é um Deus que é independente. Mas se este nosso Deus criou todas as coisas, isso significa que ele é também um Deus que é diferente de toda a realidade criada. Se ele é um Deus que criou, ele é totalmente distinto daquilo que é a sua criação. Ele é essencialmente diferente da sua criação. E inferir isso desse texto, meus irmãos, nos leva a que sustentemos esta verdade e que também, de modo apologético, possamos ir contra a ideia do panteísmo. Porque o que é que diz o panteísmo? O panteísmo vai dizer que Deus e o mundo são a mesma coisa. As religiões orientais, elas estão muito envolvidas com esta ideia. Deus e o mundo são a mesma coisa. A árvore é Deus. O macaco que pula, Deus também, ele é Deus. E o passarinho que passa é Deus também. Toda a criação é Deus. Essa é a ideia do panteísmo. Mas quando entendemos e vemos, no princípio criou Deus. Não temos espaço aqui para isto. Este tipo de inferência é legítima, porque trata de uma verdade que é inegociável acerca de quem Deus é e a sua relação também com a criação. Uma vez, meus irmãos, que no princípio Deus criou a matéria, isso vai de encontro também a outra ideia. Se a matéria ela teve início, também cai por terra a falsa ideia da eternidade da matéria ensinada pelos materialistas.
a matéria é eterna. Como assim? A Escritura vai dizer, no princípio criou Deus os céus e a terra. Vai frontalmente contra esta ideia de que algo é eterno. A Escritura vai nos revelar, meus irmãos, que só há um que é eterno. E quem é este Deus eterno? É o nosso Senhor Yahvé. Ele sempre existiu. Ele criou todas as coisas no princípio. Este é o nosso Senhor. Ele é independente. Ele é diferente da sua criação. Somente Ele é eterno. Matéria alguma é eterna. Somente Ele sempre existiu. Todas as coisas vieram a existir no princípio. Então o texto diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. É interessante, meus irmãos, notarmos que a Bíblia não tenta provar a existência de Deus aqui. Ele vai dizer, no princípio criou Deus. Ele não tenta assim dizer assim, quem são aqueles que questionam a existência de Deus aqui? Não, eu vou tentar te provar agora quem é Deus. E vai fazer vários argumentos bem elaborados para tentar apresentar a verdade de que Deus existe. Mas a Escritura começa dizendo, indo de encontro a todas as ideias sustentadas pelo mundo, contra o verdadeiro modo da criação, dizendo, Deus criou. Ele não tenta provar como muitos de nós. Eu vou discutir com alguém que é contrário a Deus. Então eu vou chegar me despindo de toda a minha fé, como se fé em Deus eu não tivesse, e então eu vou tentar, junto a este homem, argumentar acerca da existência de Deus, para então tentar convencê-lo acerca de Deus. A verdadeira apologética, ela já inicia pressupondo, ela é pressuposicional. Deus existe. E ele vai dizer aqui, contra todas as ideias de todos os falsos ensinos daquele período, Deus criou. As ideias que vocês sustentam estão todas erradas. O Senhor, Ele é o Criador. Este Senhor, meus irmãos, Ele é apresentado aqui com um nome que é dado a Ele. Ele é o Elohim. No princípio criou Elohim. No princípio criou. No princípio criou Deus os céus e a terra. É o nome Elohim que aparece aqui. E o que significa então Elohim? Ou Deus, que é a tradução para Deus, como nós encontramos na nossa Bíblia. Significa, meus irmãos, que este é o nosso Deus forte. Ele é o Deus poderoso. Ele é aquele que é o Senhor que deve ser temido por todos. Eu sou o Senhor Criador, Ele está dizendo. Eu sou forte e tenho poder para fazer com que todas as coisas que não existiam passassem a existir. Ele não poderia criar, meus irmãos, se Ele não fosse Senhor. Ele também não poderia criar se Ele não fosse todo-poderoso. A obra da criação de Deus revela também que o nosso Deus, Ele é um Deus que é onipotente. Ele é um Deus que tem todo o poder para fazer todas as coisas que Ele deseja fazer. Ele tem todo o poder para fazer acontecer aquilo que Ele decretou na eternidade, na obra da criação. Um credo que nós lemos e nós cremos. O credo apostólico diz, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Quando nós falamos, meus irmãos, sobre a onipotência, nós estamos falando sobre um atributo de Deus que aponta para o fato de que Deus tem um poder que é infinito. Ele tem um poder para fazer o que Ele quiser. E este poder do nosso Deus, ele é ilimitado. Não há fim para este poder do nosso Deus.
Enquanto nós pensamos que Deus não é somente todo-poderoso, mas Ele é infinito, nós entendemos que o seu poder não pode não ser infinito. Nós somos limitados em tudo o que fazemos. Nós não temos força para fazer tudo o que queremos. Mas o Senhor, o que é que Ele não pode fazer? Ele tem todo o poder em suas mãos. Ele pode fazer, então, todas as coisas. A teologia sistemática ela vai fazer alguma distinção, por vezes, sobre a questão do poder de Deus. E, por vezes, os teólogos fazem uma distinção entre o poder absoluto e poder ordenado, mas eu tentarei falar sobre o poder absoluto de Deus. O poder absoluto de Deus refere-se ao fato de que Deus possivelmente pode fazer, sobre o que Deus possivelmente pode fazer, mas não faz necessariamente. Deus, Ele pode fazer todas as coisas, mas Ele não faz necessariamente. Como alguém já escreveu, Ele poderia criar centenas de mundos distintos deste, ou igual a estes, ou este que nós vivemos, mas Ele não criou. Como certa vez eu falei, Ele poderia ter feito a Terra plana, mas não fez. Aqueles que são terraplanistas ficam um pouco chateados quando falam isso. Ele poderia. Todo o poder para fazer isso, Ele tem, mas Ele não fez. O Senhor, Ele tem um poder absoluto para fazer o que Ele quer. Mas Ele faz acontecer no tempo e no espaço, segundo o seu poder ordenado, aquilo que Ele decretou na eternidade. Tudo Ele pode fazer, mas não faz necessariamente. Tem uma ocasião em que Cristo diz que o Pai dele poderia enviar a legião que poderiam salvá-lo das mãos dos homens lá, mas Ele poderia fazer, mas não fez. Ele reconhece o poder absoluto de Deus. Ele estava ali para cumprir toda a vontade. Ele estava ali para se submeter à vontade de Deus, ao seu decreto, que é o seu poder ordenado. Sim, meus irmãos, Deus tem poder para fazer o que Ele quiser. E Ele vai revelar na criação a sua onipotência. Como criar todas as coisas do nada se não for todo-poderoso? Somente alguém que tem um poder absoluto e infinito pode fazer com que toda esta obra gloriosa da criação exista. Meus irmãos, porque para este nosso Deus nada é demasiadamente difícil. Gênesis capítulo 18, verso de número 14 diz: acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Como diz Lucas capítulo 1, verso 37, nada é impossível para Deus. Porque, meus irmãos, o nosso Deus, Ele é poderoso em poder. O nosso Deus, Ele é grande em poder, como diz Jó, capítulo 37, verso de número 23. Esses textos do Antigo e Novo Testamento reconhecem isto. O texto de Gênesis, capítulo 1, nos aponta para esta verdade. Assim como o último livro da Escritura também. Apocalipse, capítulo 4, verso 8, nos diz: e os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Ele é aquele que é todo-poderoso. Meus irmãos, este nosso Deus, o Deus Criador de todas as coisas, Ele é grandioso e Ele é infinito. A palavra nos diz isso.
para que crie todas as coisas. Ele só pode ser tudo isso. O Salmo de número 90, versículo 2, nos diz assim: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Esta é a declaração do salmista acerca deste Senhor. Assim como nos ensina também o Salmo de número 102, versículos 26 e 27. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa os mudarás e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo e os teus anos jamais terão fim. Somente este Deus, que é grandioso, infinito e eterno, pode ter sido Deus criador de todas as coisas. Como é reconhecido também em Atos, capítulo de número 17, verso de número 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Este é o Deus que criou. E o texto diz, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Criou. Essa palavra é uma tradução de um verbo hebraico chamado bará. Bará. Criou. Este verbo, ele é sempre usado. E quando ele é usado, em poucas vezes ele aparece no Antigo Testamento, ele é usado por Deus, não por suas criaturas. Somente quando Deus cria ou faz alguma coisa é que este verbo é usado. Não em outras ocasiões em que a criação, feita por homens ou qualquer outra coisa. Quando Deus cria, há o texto bíblico que vai se utilizar da palavra bará. Mas é interessante. Sobre criar as coisas, muitos têm ideias e ideias distintas. Como escreveu Sproul, os defensores da teoria do Big Bang, por exemplo, dizem que entre 15 a 18 bilhões de anos atrás, o universo começou como resultado de uma explosão gigantesca. No entanto, se o universo explodiu para chegar à existência, do que ele explodiu? O universo explodiu a partir do que não existia? Essa é uma ideia absurda. É irônico que a maioria dos secularistas garante que o universo teve um começo, mas rejeitam a ideia da criação e a existência de Deus. Meus irmãos, é um fato. Para se crer no Big Bang e outras teorias sobre a existência do mundo, sobre a origem de tudo, é necessário muita fé. Olhar para uma teoria como esta, muito improvável, que de fato nunca aconteceu, é exigir fé desses que creem nestas coisas. Como escreveu Van Til também, a hipótese da evolução, acerca da evolução, é uma visão da realidade pela qual o homem natural, seguindo Adão, busca a liberdade das leis do seu Deus Criador e é apanhado na teia dialética de precisar interpretar a si mesmo e seu mundo nos termos de uma interação entre o puro determinismo racionalista impessoal e o puro indeterminismo irracionalista impessoal. Tal filosofia mostra o ódio dos homens ao Deus que é conhecido no íntimo do coração de cada homem como sendo o Criador. Esse ódio faz os homens se apegarem em franca rebeldia à revelação de Deus, a uma visão de si mesmos e do mundo que é muito pior do que a pura falta de sentido. Meus irmãos, Deus de fato criou, a palavra nos ensina, nossos padrões confessionais também conseguem captar esta ideia com muita precisão e fidelidade. A pergunta de número 15 do Catecismo Maior diz o que é a obra da criação. Resposta: a obra da criação é aquela pela qual Deus
pela palavra do seu poder. Para si fez do nada o mundo e tudo o que nele há, no espaço de 6 dias, e tudo muito bom. Uma definição que Berkhof dá acerca do que seria a criação, ele vai dizer o seguinte: a criação, no sentido estrito da palavra, pode ser definida como o livre ato de Deus, pelo qual Ele, segundo a sua vontade soberana e para a sua própria glória, produziu no princípio todo o universo, visível e invisível, sem uso de material pré-existente, e assim lhe deu uma existência distinta da sua própria e ainda assim dele dependente. Ainda assim dele dependente. Como mencionei, meus irmãos, para criar as coisas, ele usa o verbo bará. Deus, ele é sempre o sujeito, quando este verbo é utilizado na Escritura, como em Gênesis capítulo 1, verso 1. E o que foi que ele criou? Céu e terra. Céus e terra, meus irmãos, aqui aponta para a totalidade de todas as coisas. Para a totalidade de todas as coisas que foram criadas por Deus. Um texto que fala com muita beleza sobre isso é o texto do Antigo Testamento. Neemias capítulo 9, verso 6. Se tu és o Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Meus irmãos, ali, como mencionei no início, o tempo é criado, o tempo aqui é criado. A dimensão das coisas aqui são criadas. Aquilo que é físico é criado aqui. Deus, então, cria espaço. Ele cria tudo. Mas ele não está preso a espaço algum. Ele é um Deus que criou estas coisas, mas ele não está limitado a tais coisas, porque ele é um Deus que é imenso. Ele está em todos os lugares, mas ele não está preso a tais lugares. Ele criou o tempo, espaço, matéria, mas ele é totalmente distinto de todas elas. Ele é transcendente. Mas ao mesmo tempo, ele é um Deus que é imanente. É um Deus que é grandemente superior a toda a criação. Mas ele é um Deus que está num relacionamento pessoal com toda a sua criação. Este Deus criou tudo. Não como muitos imaginam, segundo as suas teorias falsas. Mas ele criou ex nihilo. Ex nihilo. Essa palavra, meus irmãos, é uma expressão que vai tratar sobre a verdade de que Deus criou tudo do nada. Ele não criou de um material ou uma matéria pré-existente, mas do nada. Calvino, um reformador, nas Institutas, ele fala um pouco sobre isso, ele vai dizer assim: portanto, para que em verdadeira fé aprendamos o que é importante conhecer a respeito de Deus, que nos seja proveitoso levar em conta primeiramente a história da criação do mundo, como foi sucintamente exposta por Moisés. Desta história aprendemos que Deus, pelo poder de sua palavra e de seu Espírito, criou o céu e a terra do nada. Nós, meus irmãos, diferente de Deus, não conseguimos criar as coisas do nada. Como escreveu Franz Schaeffer, as diferenças entre o artista e Deus são esmagadoras.
Porque nós, sendo finitos, podemos criar no mundo externo somente a partir do que já havia. O artista usa seu pincel e seus pigmentos. O engenheiro usa aço e concreto pretendido para sua ponte. Ou o florista usa as flores, o musgo, as pedras e os seixos que já existiam. Deus é muito diferente, porque é infinito. Ele criou originalmente do nada, ex nihilo. Não havia massa, nem partículas de energia antes de ele criar. Nós trabalhamos por meio da manifestação de nossos dedos. Por contraste, Deus criou simplesmente por sua palavra. Aqui está poder além de tudo que possamos imaginar na esfera humana e finita. Ele foi capaz de criar e moldar apenas por sua palavra falada. Aqui está a superioridade e a grandeza deste Deus, que é incomparável não somente aos falsos deuses daquele período, mas também incomparável em relação a nós, suas criaturas. Do nada, tudo passou a existir. Nada existia, mas então, o que era invisível passou a ser visível. É interessante vermos o apóstolo Paulo escrevendo em Romanos capítulo 4, verso de número 17. O apóstolo Paulo vai escrever o seguinte: como está escrito. Opa, acho que eu peguei a referência errada. É isso mesmo. Como está escrito: por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Este Deus, que é o Deus que nós cremos, é o Deus que chama à existência as coisas que não existem. É Ele quem faz isso na obra da criação. E como mencionei no início, meus irmãos, para muitos parece uma impossibilidade crer em tais coisas. Isso é coisa do passado, isso é coisa da religião. As universidades, escolas, muitos estão grandemente empenhados em fazer com que a ideia de que Deus criou todas as coisas do nada no princípio seja uma ideia que deve ser lançada de lado como uma história, uma ficção, uma lenda, um conto de fadas. Meus irmãos, nós devemos sustentar esta verdade como uma verdade inegociável para a fé cristã. Os professores na universidade, os professores nas escolas, ensinando tudo que é contrário ao ensino de Deus, como sendo Deus, Criador de todas as coisas. Mas é verdade, meus irmãos, que aqueles que creem nisto, eles o fazem pela fé. Se você crê nestas verdades hoje, é pela fé. Hebreus capítulo 11, verso 3 diz: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. O que é que nos é dado aqui? A fé. Para que entendamos isto, para que abracemos isto como uma verdade para as nossas vidas. E meu irmão, se você crê nesta verdade, se você tem fé no fato de que Deus criou todas as coisas pela palavra do seu poder, você deve ser alguém empenhado em defender também esta verdade, quando ela é distorcida por muitos, quando ela é fragmentada pelos homens que odeiam a Cristo e odeiam também Deus e toda a sua revelação. A palavra do nosso Deus é clara, meus irmãos. E o Senhor, em te salvando, fé o concedeu para crer nisto. O
Senhor criou todas as coisas. Algumas pessoas ficam perguntando e pensando assim: Deus criou tudo. Num princípio, em alguma ocasião. Mas o que é que este Deus então fazia quando não criou todas as coisas? Há muitas perguntas, meus irmãos, que são feitas acerca do livro de Gênesis. Muitas, são várias. Talvez você tenha vários questionamentos e ideias assim, mas e isso? Mas e quanto a isto? Mas e quanto a essa passagem aqui? O que é que isso significa? Uma coisa que nós devemos entender é que o Senhor, primeiramente, ele não está nem um pouco interessado em satisfazer as nossas curiosidades. Ele faz uma revelação suficiente acerca daquilo que ele quis falar. Ele não tem o menor interesse em tentar satisfazer as nossas curiosidades acerca de detalhes acerca da sua palavra. Mas muitos, de fato, perguntam: o que é que o Senhor fazia antes? Meus irmãos, Deus ele criou tudo. Ele fez tudo porque quis, sem jamais ter feito algo por necessidade de algo ou alguém. Isso é fato. Deus é autossuficiente. O que Cristo fazia, então, antes de criar? O que Deus, então, fazia antes de criar? O nosso Deus, meus irmãos, antes de criar todas as coisas, ele vivia num perfeito relacionamento. Existia, como existe, um perfeito relacionamento entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo na eternidade. Amor entre Deus Pai e Deus, o Filho, na eternidade, antes da criação de todas as coisas. O Senhor não nos criou porque precisava de mim e de você. Como alguns imaginam, o Senhor não nos criou porque Ele precisava se relacionar com alguém. O Senhor não nos criou porque Ele queria amar alguém, como se necessidade disso Ele tivesse de forma alguma. O Evangelho de João, lançando luz sobre esta verdade, nos dirá, em João capítulo 17, verso 5, João falará o seguinte: E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Antes que houvesse mundo, Deus lá estava. Antes que houvesse mundo, Cristo lá estava. E Ele era amado pelo Pai. Desde quando? Desde antes da fundação do mundo. João, capítulo 17, verso de número 24, nos dirá: Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Isso nos leva a concluir: o Senhor não precisava de ninguém, até mesmo para um relacionamento perfeito de amor. Havia amor na eternidade. O Senhor estava se relacionando perfeitamente entre a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E, meus irmãos, como iniciei a exposição? Foi na eternidade que o Senhor decretou que a criação viria a existir. E esta criação decretada na eternidade, ela veio e passou a existir e aconteceu não através simplesmente de Deus, o Pai. A criação, tudo o que existe é uma obra de Deus Trino. Como fizemos a leitura aqui no culto ao nosso Deus, a leitura da Confissão, capítulo 4, primeira e segunda sessão que trata da criação. Mas, diz assim o texto então da Confissão: no princípio, aprove a Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para a manifestação da glória
de seu eterno poder, sabedoria e bondade, criar ou fazer do nada todas as coisas. Quem? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Antes das outras revelações da Escritura que nos apontam para o fato de que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estavam unidos na criação, por mais que alguns não gostem, não se apeguem ou entendam de modo diferente, mas a palavra no início ali que foi dita Elohim, Deus, no hebraico, meus irmãos, é um plural. É um plural do nome Deus, é o nome plural de Deus. Nós, de forma alguma, baseamos a verdade da Trindade apenas no nome. Mas temos a ideia aqui, já no nome Elohim, de pluralidade, de um Senhor que é um Deus plural, de um Senhor que é um Deus trino. Esta é uma interpretação daqueles que sustentam então a fé reformada, e muitos deles entendem que aqui você já consegue ver a Trindade sendo revelada. É certo que alguns se apegam a algumas palavras e têm uma compreensão equivocada acerca da criação. Tem alguns, por exemplo, que vão pegar o verbo bará, que mencionei anteriormente, e ele vai dizer assim, bará, primeira letra do verbo bará, bet. Aí ele vai dizer ben, que significa filho em hebraico. Está lá, ben, filho. Bará, tem a palavra, a letra Aleph. Aí ele vai dizer Av, que significa pai. Bará, aí tem a palavra, a letra Resh. Ele vai dizer assim, dessa letra vem Rua, que é espírito. Bará, está lá no verbo Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ben, filho. Av, pai. Rua, espírito. Alguns, de fato, pegam algumas palavras ali de Gênesis e forçosamente tentam fazer com que ali seja revelada a doutrina da Trindade. Isso é algo que deve ser desconsiderado. Essa interpretação é de fato equivocada. Mas o nome Elohim aponta então para este Deus trino. Mas se você tem dificuldade com essa ideia, podemos ver de outra forma essa verdade. O Pai, ele é o grande planejador. Sim, ele é o grande planejador de tudo. Mas o Espírito também estava lá. O Espírito estava na criação de todas as coisas. Mas também não podemos deixar de considerar a verdade de que o Filho também estava lá criando absolutamente todas as coisas. Alguns textos podem nos ser úteis para o estabelecimento também desta verdade. Hebreus capítulo 1, verso de número 11, nos diz o seguinte. Hebreus capítulo 1, verso 11. Verso 2, na verdade. Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Através de quem o universo foi feito? Através de Cristo. Ele fez o universo e tudo o que nele há. Um outro texto, certamente muito conhecido e muito utilizado, é o texto de João, capítulo 1, versos 2 e 3, que diz: Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Quem criou? Cristo. Um texto também de Romanos, capítulo 1, verso de número 20, vai nos dizer: porque os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Todos os atributos de Deus se revelam ali, deste Deus que criou todas as coisas. E isso faz com que os homens que olham para a criação e não adoram este Deus verdadeiro sejam indesculpáveis.
O Salmo de número 104, verso de número 24. Nos diz o seguinte: que variedade, Senhor, nas tuas obras todas com sabedoria as fizeste, cheia está a terra das tuas riquezas. Atos capítulo 17, verso 24, nós já lemos também, tendo o Senhor como Criador de todas as coisas. O Senhor, Deus. E um outro texto que vai ainda fundamentar mais a verdade de Cristo como aquele que criou todas as coisas, é o texto de Colossenses capítulo 1, verso 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Está tratando aqui de Cristo. Deus criou, Cristo criou, e a atividade do Espírito Santo nessa obra também encontra expressão. No capítulo 1 de Gênesis, versículo 2, nós encontramos a verdade de que o Espírito ele pairava sobre as águas. Como veremos posteriormente nas próximas exposições, trata-se do Espírito Santo ali também. Aquele que agiu também na criação de todas as coisas e do mundo e de tudo o que nele há. Mas outros textos também podem nos ser úteis para isso. Jó, capítulo 26, verso de número 13. Pelo seu sopro aclara os céus, a sua mão fere o dragão veloz. Esse é um dos textos também que são utilizados para falar sobre o sopro, como sendo o Espírito Santo, então, aquele que, criador de todas as coisas, pelo seu sopro, ele aclara os céus. Outro texto ainda em Jó, capítulo 33, verso 4. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Está lá, o Espírito de Deus me fez. O Salmo de número 104, verso de número 30, também nos ensina o seguinte: envias o teu Espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Isaías capítulo 40, versos 12 e 13, nos diz: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor ou como seu conselheiro o ensinou? Textos, alguns dos textos que nos são úteis para falar acerca da verdade de que Deus o Pai criou, Deus o Filho criou e Deus o Espírito Santo criou. A segunda e a terceira pessoas não são poderes dependentes ou meros intermediários, mas sim autores independentes juntamente com o Pai. A obra da criação não foi dividida entre as três pessoas, mas a obra completa, embora em diferentes aspectos, é atribuída a cada uma das pessoas. Tudo o que foi criado é obra do Deus Trino. Mas se Deus criou o mundo, meus irmãos, com que propósito Ele criou? O mundo não pode ter sido criado sem propósito. O Senhor jamais faz o que faz sem propósito. E a verdade que nós encontramos é a verdade que o nosso Senhor criou todas as coisas para a sua própria glória. Foi para a glória dele. Nós sabemos que o homem
como revela Romanos capítulo 1, versos 8 até o verso de número 32. Ele se corrompeu. Ele trocou a glória de Deus pela adoração à criatura, a répteis, quadrúpedes. Eles deixaram de adorar então o seu Criador. Mas este não foi o propósito para o qual o homem criou. Deus criou o homem. Deus criou o homem para que ele viva para a glória do seu Criador. Como escreveu o puritano William Perkins, a finalidade da criação é a glória de Deus. Como diz Salomão, Deus tudo fez por sua própria causa, sim, até mesmo o ímpio para o dia do mal. E Deus propõe essa finalidade principal para si mesmo. Não como se ele carecesse de glória e a adquirisse de si mesmo por meio da criação, pois ele é o mais glorioso em si mesmo, e a sua honra e o seu louvor, sendo infinitos, não podem ser nem aumentados nem diminuídos. Mas, ao contrário, para que ele pudesse comunicar e tornar manifesta a sua glória às suas criaturas e lhes propiciar ocasião para o glorificar. O homem foi criado por Deus para a sua glória. Então, porque ele é o Deus Criador, meus irmãos, ele tem toda a autoridade para reivindicar isso de todos aqueles que são as suas criaturas. O Senhor te criou para isso. E se você foi salvo por Cristo, o Senhor te recriou para isto. O Senhor te redimiu para que você viva para a glória dele. Não somente como seu Criador, mas também como seu Redentor. Então nós jamais podemos perder de vista aquilo que a primeira pergunta do breve catecismo nos ensina. Qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre, ou como outros preferem, e gozá-lo para sempre. Esta é a razão de você ter sido criado, jovem. Esta é a razão de você ter sido criado, crianças. O Senhor criou vocês para a glória dele e vocês devem tentar viver de um modo que é agradável ao seu Senhor. O Senhor não chamou vocês para vocês viverem como vocês imaginam que devem viver. A palavra do Senhor, os seus mandamentos instruem e Ele ensina a você, vivam em obediência a mim. Eu sou o Criador de vocês, vivam para a minha honra e a minha glória. Foi para isso que o Senhor criou todos nós, meus irmãos. Fomos chamados a glorificar a este Deus. Olhar também, meus irmãos, para a criação de Deus e este Deus como Deus criador de todas as coisas deve também nos colocar na nossa condição ou no nosso lugar. Nós devemos ser conduzidos à luz do Deus Criador Todo-Poderoso, conduzidos à humildade. Quando você contempla quem Deus é e o que Ele faz, a revelação de quem Ele é nas suas obras, você deve ser conduzido a isso, como Jó. Como Jó nos ensina, em Jó, capítulo 38, a partir do verso 4. Onde estavas tu, quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo se tens entendimento. Quem lhes pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre o que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem encerrou o mar com portas quando irrompeu da madre? Quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas. Quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas e disse, até aqui virás e não mais adiante, até que se quebrará o orgulho das tuas ondas.
Acaso, desde que começaram os teus dias, deste ordem à madrugada, ou fizeste a alva saber o seu lugar, para que se apegasse às orlas da terra e desta fossem os perversos sacudidos? A terra se modela com o barro debaixo do selo, e tudo se apresenta como vestidos. Dos perversos se desvia a sua luz, e o braço levantado para ferir se quebranta. Acaso entraste nos mananciais do mar, ou percorreste o mais profundo do abismo? Porventura, te foram reveladas as portas da morte, ou viste essas portas da região tenebrosa? Tens ideia nítida da largura da terra? Dize-mo, se o sabes. Onde está o caminho para a morada da luz, e quanto às trevas, onde é o seu lugar? Para que as conduzas aos seus limites e discernas as veredas para a sua casa? Tu o sabes, porque neste tempo era nascido e porque é grande o número dos teus dias. Acaso entraste nos depósitos da neve e viste o tesouro da saraiva? O que eu retenho até os tempos da angústia, até o dia da peleja e da guerra? Onde está o caminho para onde se difunde a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Quem abriu os regos para o aguaceiro, ou caminho para os relâmpagos dos trovões, para que se faça chover sobre a terra onde não há ninguém, e no ermo em quem não há gente, para descendentar a terra deserta e assolada, e para fazer crescer os renovos da erva? Acaso a chuva tem pai? Ou quem gera as gotas do orvalho? De que ventre procede o gelo? E quem dá luz à geada no céu? As águas ficam duras como a pedra, e a superfície das profundezas torna compacta. Ou poderias tu atar as cadeias do sete estrelo, ou soltar os laços do Órim? Ou fazes aparecer os signos do zodíaco, ou guiar a ursa com seus filhos? Sabes tu a ordenança dos céus? Podes estabelecer a sua influência sobre a terra? Podes levantar a tua voz até as nuvens, para que a abundância das águas te cubra? Ou ordenarás aos relâmpagos que saiam e te digam, eis-nos aqui? Quem pôs sabedoria nas camadas de nuvens? Ou quem deu entendimento ao meteoro? Quem pode numerar com sabedoria as nuvens? Ou os odres dos céus, quem os pode despojar? Para que o pó se transforme em massa sólida e os torrões se apeguem uns aos outros. Caçarás porventura presa para a leoa, ou saciarás a fome dos leõezinhos? Quando se agacham nos covis e estão à espreita das covas? Quem prepara os covos do seu alimento quando seus pintainhos gritam a Deus e dão vagueando por não terem que comer? Quem faz todas essas coisas, meus irmãos, é o Senhor. Isso deve nos conduzir à humildade diante dele. Jó, ele foi humilhado diante deste Deus. O conhecimento de que Deus, ele é o Criador de todas as coisas, deve conduzir você a um sincero temor e a humildade diante deste Deus que é Criador. Mas este Deus que é Criador, meus irmãos, também, sendo Ele o Criador, Ele deve nos conduzir, e a Escritura nos ensina a louvarmos a este Deus, porque Ele é o nosso Deus Criador, porque Ele é o teu Criador. A consideração da criação leva à adoração. O Salmo 8, versículos 3 a 9 nos dizem, salmo que nós cantaremos aqui, logo após o sermão. Diz assim, quando contemplo os céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e honra os coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os teus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos e também os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar,
e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. E o salmista ainda diz no Salmo de número 33, verso 6 a 9, os céus por suas palavras se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele junta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema o Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. O Salmo de número 148, que cantamos no início, também diz: louvem todos eles o nome do Senhor, pois ordenou e eles foram criados. E o Novo Testamento também nos ensina que nós devemos louvar a este Deus Criador. Como naquela doxologia encontrada lá em Apocalipse, capítulo 4, verso 11. Quando Deus Criador aqui, o Todo-Poderoso, é louvado pelos seus. É dito: tu és digno tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. E ainda em Apocalipse, capítulo 14, verso 7, nós encontramos as seguintes palavras. Dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. O que é exigido aqui, ordenado: adorai. Meus irmãos, se você sabe quem é o teu Criador, o adore. Quem é o teu Criador? O teu Criador é o Deus independente. O teu Criador é o Deus Todo-Poderoso. O teu Criador é o Deus infinito. O teu Criador é o Deus grandioso. O teu Criador é o Deus eterno. O teu Criador é o Deus que é digno de toda a honra e toda a glória e todo o louvor. É este Deus que você deve adorar. É este Deus que nós servimos. É a este Deus que nós aqui estamos prestando culto. Você deve então adorar a este Deus Criador, porque Ele é o teu Criador. Mas você também deve adorar a este Deus pela grandiosa obra da recriação de todas as coisas. Ele nos deu nova vida em Cristo. Moisés escreveu sobre a ocasião que aconteceu a criação de todas as coisas quando o pecado ainda não existia. Mas ele escreveu a um povo que se encontrava na condição de pecado e miséria. O pecado já havia entrado no mundo. Ele escreveu para estes, e quando nós olhamos para a doutrina da criação, é fundamental olharmos para isso, que ela é o começo da história da redenção. Ivan Til vai dizer, Paulo diz ao homem apóstata que todos os fatos de todo o mundo, de espaço e tempo, claramente manifestem a obra criativa, controlada e redentora de Deus. Paulo diz ao homem apóstata que a tentativa deste de interpretar o mundo em termos de si mesmo como livro de Deus é claramente o esforço de alguém que está envolvido na queda de Adão e representa o mesmo tipo de hostilidade a Deus que Adão manifestou quando ouviu Satanás. Por conseguinte, a atividade de pensamento e comportamento do homem apóstata
não é fútil, como é também um insulto. Não é somente fútil, como é também um insulto a Deus. Assim, a ira de Deus permanece e sempre permanecerá sobre os filhos da desobediência, a menos que estes se arrependam e creiam em Cristo e na ressurreição dele. A criação, meus irmãos, aponta para um Criador. O Criador, ele não é somente Criador, ele é também Salvador. O Criador de todas as coisas é também Salvador. Ele é Salvador daqueles que se encontram na condição caída. O Senhor, então, chama todos aqueles que escutam e veem a sua revelação hoje acerca da obra da criação. Creiam em mim, não somente como Criador de todas as coisas. Creiam em mim como Redentor do homem. Este Deus Criador é aquele que estava em um pleno relacionamento glorioso com o seu Filho na eternidade. E ele então, na eternidade, foi decretado e estabelecido que ele não somente criaria todas as coisas, mas que ele enviaria o seu Filho para sofrer e morrer neste mundo criado por ele mesmo. Neste mundo esfacelado de homens e mulheres que foram criados por ele, mas que se voltaram contra este Cristo. Mas esse Cristo nos é dado e nos é oferecido por Deus como um único caminho através do qual o homem pode ser salvo. Você não experimentará a ira de Deus no inferno somente se você se render a Cristo, a este Cristo que é Criador, Redentor. E você que foi alvo desta obra gloriosa da redenção de Cristo, louve a esse Deus que te amou na eternidade. A este Deus que na eternidade te amou e enviou o seu Filho para morrer no seu lugar. Louve a Deus, meu irmão e minha irmã, porque Ele é o teu Criador e porque Ele é também o teu Redentor. Amém. Oremos ao nosso Deus. Nosso amado Pai, bendito Senhor, te damos graças, Pai, por Tua palavra. Te damos graças, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, o Deus Criador de absolutamente todas as coisas, mas também Tu és o Deus Redentor. O Senhor nos salvou. E nos criou e nos salvou para que vivamos para a glória do Teu nome. Para isto fomos criados. Ó Senhor, que jamais deixemos de sustentar a verdade que o Senhor é o Criador de todas as coisas. E sustenta-nos, Pai, de modo que vivamos neste mundo para a glória do Teu glorioso nome. Para a glória do Teu nome somente, Pai. Habilita-nos para isso, Senhor. Eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.